Fala pessoal, vamos dar aqui início à nossa última aula aqui de eletromagnetismo, tá galera? E a gente que tá por dentro aí, nós já vimos a aula de campo magnético e indução eletromagnética, beleza? Hoje nós vamos estar finalizando essa parte, né, a terceira aula. Infelizmente não pude estar presencialmente aí, mas a gente vai fazer um esforço para ministrar essa aula aqui de forma remota, né? Mas vamos lá, galera. A parada aqui é o seguinte: a gente está iniciando esse tópico aqui que vocês estão vendo aqui, olha, força magnética sobre uma carga, beleza? O que acontece aqui, galera? Nós vamos aqui entender o que vai rolar aqui, tá? Imagine você, bora aqui pro nosso pente aqui, ó. Imagine você que eu tenho aqui dois ímãs, né? Nós temos esse cara bem aqui, deixa eu só marcar aqui. Nós temos esse primeiro ímã aqui, certo? Norte, face sul, né? E nós temos aqui também, né? Esse outro ímã aqui abaixo, certo? Que também está norte e sul, né? Lembrando que a face que está, né? Essa face aqui interna, digamos assim, é a parte sul e essa outra face é a parte norte. O que vai gerar o quê? Um campo magnético nesse meio aqui, né? Nesse espaço aqui, no meio desses dois ímãs, né? Tá aqui, esse espaço aqui, que vai ser, no caso, representado por esses vetores aqui, né, que estão apontando sempre para o sul, né? Lembrando que o vetor campo magnético ele sempre sai do norte e vai para o sul, né? Isso que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, galera, o que vai acontecer? Eu vou colocar uma carga de prova dentro desse campo magnético aqui, tá? E essa carga de prova, que eu vou chamar de Qzinho, ele vai passar com uma velocidade V qualquer, tá? Por dentro desse campo magnético, né? Então seria mais ou menos isso aqui. Eu vou pegar aqui a grosso modo, né? Deixa eu selecionar aqui só para a gente entender. Eu vou fazer com que essa carga, né? Tirar ela daqui. Vou fazer com que ela passe por dentro desse campo magnético. Tá dando para entender, galera? Eu vou fazer com que ela passe por dentro desse campo magnético. Então, o que vai acontecer, gente? O que a gente tem que entender é o seguinte, que quando essa carga ela passar por dentro desse campo magnético, vai acontecer um efeito, vai surgir uma terceira grandeza. Nós temos aqui a primeira, que é o quê? Que é o campo magnético, e nós temos a outra aqui, que é a velocidade da carga. Então, uma terceira vai surgir como efeito, como consequência da passagem dessa carga de prova por dentro desse campo magnético, né? Quem seria essa terceira grandeza que vai passar por essa, que vai surgir, na verdade, através desse efeito? Vai ser exatamente uma força que vai surgir perpendicularmente, tá? A velocidade como o campo magnético. Você vai ter aqui, olha, a presença de uma força, certo? De uma força F dentro desse campo magnético. Então, o que acontece aqui, tá? O efeito da passagem da carga, né? Logicamente, ela vai ter uma quantidade de carga em coulombs. Quando ela passa por dentro desse campo magnético, você vai ter um efeito que vai ser o surgimento de uma força, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam agora nesse momento é o seguinte, que toda vez que você tiver uma carga elétrica passando com uma velocidade qualquer dentro de um campo magnético, a consequência vai ser o quê? O surgimento de uma força. Tudo bem, gente? Então, vocês podem até dar uma pausa aí, não sei como é que vocês vão
fazer, mas se você puder dar uma pausa, escreve esse conceito aí no teu caderno, né? O efeito do movimento da carga elétrica dentro do campo magnético é o surgimento de uma força. E essa força, digamos assim, no seu ápice máximo, é quando ela está perpendicular tanto com a velocidade como com o campo magnético. Beleza, meu povo? Tranquilidade? Então é isso aí, beleza? Então nós temos aqui na figura, né? Tá aqui. Vocês podem observar aí no vídeo, né? Que você tem, no caso aqui, uma força, né? Ela tá para lá, na verdade. Aqui no exemplo eu botei ela para dentro, mas na verdade ela é para o outro lado. Vocês vão entender logo mais. Deixa só eu corrigir isso aqui, tá? A força ela vai para o outro lado. Aí tu me pergunta, mas por que que ela vai para o outro lado e não desse que você acabou de mensurar? É porque tem umas particularidades que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? O que faz ela ter esse comportamento, tá bom? Então aqui tá a força, né? A minha força F que surgiu devido ao ingresso dessa carga no campo magnético, beleza, gente? Então, espero que esteja aí entendido aí, tá? Essa primeira parte aí, tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Entendido isso, tá? Uma situação aqui, olha, que a gente pode observar aqui, é que, nesse caso aqui, deixa eu só selecionar aqui a figura. Só o mouse que não está ajudando aqui. Mas vamos lá. Só para a gente verificar aqui, tá? Olha só. Um outro exemplo disso, uma outra forma da gente entender seria dessa maneira aqui, né? Então você tem aqui o campo magnético representado por essa seta mais preta aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui para a gente enxergar. Aí, beleza. Tá um pouco turvo, mas é isso aí, tá? Então, galera, você tem aí o campo magnético, né? Que está representado por esses vetores aqui em azul. E tu tens uma carga, que tá aqui a carga, olha, né? Tá aqui a carga representada por essa esfera, né? E quando esse cara passa com uma certa velocidade, vocês observam que não está perpendicular, está formando um ângulo, né? Ou seja, a velocidade está formando um ângulo com o campo magnético que está aqui, ó, né? Esse cara aqui. Isso vai interferir esse ângulo? Vai. Daqui a pouco vocês vão ver um vídeo, qual é a relação desse ângulo com, né, esse ângulo bem aqui, ó, né, o θ, com esse ângulo em relação à força. Nós vamos ver um vídeo bem interessante após essa explicação, tá? Então, finalizando aqui, né, a compreensão é isso, tá? Que toda vez que eu tiver uma carga elétrica passeando, digamos assim, a uma velocidade qualquer dentro de um campo magnético, o efeito disso vai ser um surgimento de uma força. Beleza, gente? Então, essa o nosso raciocínio aqui. Tá na mão? Então, vamos lá. Partindo aqui para esse segundo tópico, que é mais ou menos a mesma forma de raciocínio, só que agora eu não vou levar em consideração apenas uma única carga. Eu vou levar em consideração agora várias cargas passando por um fio condutor, certo? Então deixa eu só pegar essa figura aqui para a gente botar lá no nosso quadrinho, no nosso quadro branco aqui, para a gente entender melhor e ficar mais clube do remo aqui para a gente. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza, gente. Deixa eu só reduzir um pouco aqui o tamanho, que está muito grande. Aí. Não, deixa do tamanho que está, então. Vamos lá. É o seguinte, meu povo, olha só. Eu tenho aqui várias cargas, né, passando. Se vocês observarem aqui, olha, eu tenho essa carga, eu tenho essa outra carga passando, eu tenho essa outra carga e assim sucessivamente, né? E vocês percebem que eu coloquei esse fio dentro de um campo magnético, olha aqui, ó. São representados pelos vetores em preto, né?
Então essa carga ela está passando, né? E os senhores sabem que carga em movimento, né? Ou sendo ainda mais exato, em movimento ordenado, a gente tem o que? A característica da corrente elétrica. Então esses caras estão se movimentando ao longo do fio, ó. Tá aqui a minha corrente, beleza? Então eles vão ter uma velocidade ao longo do fio, todas essas cargas, beleza? E essas cargas em movimento configura, né? Na verdade, caracteriza a corrente elétrica. Então, eles estão passando, né? Pode ser perpendicularmente ou não, né? Vocês vão entender depois isso, tá? E o que que acontece? Coloquei esse fio no campo magnético, certo? A gente viu o seguinte, que quando a carga ela passa por um campo magnético, surge um efeito. Qual é? A formação, né, de forças em cima dessas cargas, beleza? Aí a questão é, como são inúmeras cargas passando ao longo de um fio quando você tem uma corrente elétrica, essas forças que vão surgir como efeito dessa interação da carga, do campo magnético e a velocidade, que no caso aqui seria já a corrente elétrica, a gente vai ter um efeito do surgimento da força. Então essas forças elas podem ser somadas e eu vou ter aqui, olha, uma única força que a gente chama de resultante, que é a soma de todas as forças. Então, galera, quando eu ponho um fio ao longo de um campo magnético, né, podendo ser perpendicular ou formar outros ângulos, tá? Eu sempre vou ter uma força puxando esse fio para algum lado, beleza? Sempre eu vou ter essa força puxando esse fio para algum lado, certo, galera? Então esse é o efeito, tá? De um fio quando ele passa, né? Por ele passa uma corrente e este mesmo fio está dentro de um campo magnético. Sempre vai surgir uma força. Então, pessoal, em resumo, de uma maneira geral, sendo carga ou sendo um fio, o que que vai acontecer? Se essas cargas passarem, né, por dentro de um campo magnético, o efeito é imediato, é o surgimento de uma força, tudo bem? Tranquilo, gente? Então o raciocínio aqui dentro de um fio condutor é a mesma dentro de uma carga, no caso assim, entendeu? A diferença é que eu estou trabalhando, nesse caso aqui, força magnética sobre uma carga, eu estou considerando apenas uma carga. Quando eu falo de um fio condutor, eu estou considerando todas as cargas que estão dentro dele, né? E as forças que cada uma vai gerar, você pode somar, gerando uma força resultante sobre o fio. Então vocês podem estar me perguntando, então se eu pegar um fio elétrico e colocar dentro de um campo magnético, esse fio vai ser puxado por uma força? Exatamente, tá? Porque a força, ela na verdade é o resultado dessa interação entre a carga e a sua velocidade, né? Quando eu coloco carga com velocidade, quer dizer que eu estou com carga em movimento. E carga em movimento é o quê? Corrente. Então eu posso a partir de agora dizer corrente ao invés de carga em movimento ou carga com velocidade, tá bom? Então a interação da corrente elétrica com o campo magnético, você vai ter o quê? A formação de uma força magnética, seja ela numa carga ou seja ela no fio, beleza? Levando em consideração, logicamente, o conjunto dessas cargas, né? Como a gente não vai estar cobrando essa parte matemática, né? Eu quero entrar nesse detalhe bem aqui, gente. Como determinar a direção ou sentido da força, tá? O que acontece aqui, galera? Olha só. Isso aqui é chamada a regra da mão esquerda, tá? O teu indicador, certo? O teu indicador sempre vai ser o campo magnético, tá? Teu indicador sempre vai ser o campo magnético. Então, quando você souber o campo magnético, coloca o teu indicador apontando para o sentido desse campo. Quando você sabe o sentido da corrente, que é uma carga com uma velocidade, quando você descobrir o sentido da corrente, o que acontece? O teu polegar, ele vai ser exatamente a direção da força. Tudo bem, gente? Então, você pode estar determinando a direção da força pela regra da mão esquerda. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, se tu for aqui na figura, olha só,
Aqui, se você aplicar a regra da mão esquerda, essa regra aqui, olha, se aplica, não sei se dá para ver o meu cursor aí, nessa figura da mão, né? Ela se aplica aqui, por exemplo, no fio condutor, nessa figura do fio condutor, certo? Então, no caso, sempre você vai determinar através da mão esquerda a direção desse campo magnético. Tudo bem, meu povo? Tá entendido isso aqui? Beleza? Eu não vou entrar em muito detalhe disso aqui, tá? Porque o que nos interessa é o seguinte. Vocês vão ver agora, tá? Um vídeo que vai explicar exatamente qual é a relação, tá? Do campo magnético, por exemplo, aqui. Deixa eu só voltar aqui a figura. Aqui, essa figura aí, né? Qual é a relação desse ângulo formado entre o campo magnético e a corrente, ou a velocidade da carga, que é a mesma coisa, e a relação desse ângulo com a força? Qual é a relação deles? Tá? É isso que nós vamos ver agora e tentar entender no próximo vídeo, beleza? Dá uma olhada aí no vídeo. Um fio percorrido por corrente elétrica sofre uma força quando em meio a um campo magnético. Esta força pode ser determinada pela regra da mão direita, com o dedo indicador no sentido convencional da corrente e o dedo médio no sentido do campo magnético. O polegar indicará a força resultante dessa interação, a força magnética. Quando o ângulo entre o condutor e o campo magnético for de 90 graus, a força magnética resultante sobre o fio será a máxima. Se o ângulo for de 180 graus entre o campo magnético e o condutor, a força resultante é nula, porque o seno de 180 graus é zero. Quando o ângulo é de 90 graus, a força resultante é máxima, pois o seno de 90 graus é 1. À medida que o ângulo entre o sentido da corrente e o campo magnético diminui, também diminui a força magnética sobre o fio. Bom, gente, olha só, vocês viram aí o vídeo, né? Agora nós vamos pegar essa mesma ideia do que vocês viram aí do vídeo, nós vamos aplicar aqui, ó, tá? Campo, espira, né, imersa em um campo magnético. Agora, o que nós vimos anteriormente? Nós vimos simplesmente o quê? Uma carga dentro do campo magnético, tá? Nós vimos
um fio dentro do campo magnético e agora nós vamos ver uma espira dentro do campo magnético. Lembrando que essa espira, ela pode ser tanto redonda como retangular. Tudo bem, gente? O que vai acontecer aqui, meu povo? Nós temos aqui uma espira, tá? Deixa eu só botar aqui o nosso quadrinho, pronto, que é maior. Nós temos aqui, galera, uma espira. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? O que vai rolar aqui, gente? Presta bem atenção aí no que a gente vai explicar. Tá entrando bem aqui, olha, uma corrente nesse ponto aqui, ó. Eu tô tendo uma corrente entrando aqui, certo? Então, nesse lado aqui, ó, tá entrando uma corrente. Então, a corrente, o que vai acontecer? Essa corrente, ela vai entrar, vai passar aqui por essa dobra e vai entrando, vai passando essa corrente ao longo da espira, certo? Quando vocês observam é o seguinte, o campo magnético ele está nesse sentido, como vocês podem observar, nesse vetor, tá? E a corrente ela tá como? Nesse sentido aqui, quando ela passa nesse lado da espira. Tudo bem? O que vai acontecer, meu povo? O que a gente entendeu ainda há pouco? Se eu tenho uma corrente, ou seja, uma carga com velocidade, passando por um campo magnético, qual vai ser o efeito, gente? O surgimento de uma força. E é isso exatamente que vai acontecer aqui, tudo bem? Então eu tenho uma força que surge nesse lado da espira, quando você tem a corrente avançando e o campo magnético, né? A corrente avança dentro desse campo magnético, tudo bem? O que vai acontecer aqui, galera? A corrente continua avançando, tá? No sentido anti-horário dessa espira, a corrente avança e ela passa nesse intervalo entre o ponto E e o ponto D, tá? O ponto E está aqui e o ponto D está aqui. Então, daqui do D para o E, a corrente avança. Só que aqui você não tem força magnética. Por quê? Vocês acabaram de ver no vídeo o seguinte. Quando o campo magnético, quando a corrente ela avança o campo magnético, mas fazendo um ângulo de 0 ou 180 graus, a força é 0. Tu não tem força. Tu só tem força, né, quando os ângulos estiverem entre esses dois valores, entre 0 e 180. E qual é o valor máximo de força que você pode ter? Quando você alcança um ângulo de 90 graus, né? Então, pois bem, entre D e E não há força, porque a corrente forma um ângulo de 180 graus com o campo magnético, beleza? Então, por isso não há força aqui. Agora, analisando os pontos entre E e o ponto G, aqui, olha, a corrente vai passar a partir do E até o ponto G. A corrente, tu observas que ela volta a ficar perpendicular, então isso quer dizer que vai ter força magnética. Só que se você comparar com o outro lado, olha, a corrente tem sentido oposto, entendeu? Então, se a corrente ela muda de sentido, consequentemente a força também vai mudar de sentido, entendeu? Então, nesse caso aqui eu vou continuar tendo uma força, só que agora para baixo. É só você fazer aí o teste com a mão direita, pela regra da mão direita, né? O indicador, o campo magnético, a velocidade, o dedo, sei lá que dedo é esse, o dedo do meio, né? O furabolo, eu acho que é o furabolo. E o polegar vai dar para baixo, entendeu? Então, pessoal, você vai ter forças opostas de um lado e para o outro. E aí, no final, a corrente termina o seu ciclo aqui nesse lado da espira. Tudo bem? Então, pessoal, o que isso significa dizer? É que a espira, ela tende a dar um giro. Por quê? Porque você tem força puxando desse lado para cima e você vai ter uma outra força puxando do outro lado, só que para baixo. No caso desta figura que vocês estão vendo, a espira, ela tende a dar uma volta no sentido
anti-horário. Deu para entender isso aí, galera? Se tu olhar aqui, olha, de frente, se tu botar o teu olho bem aqui, olha, na frente desse ponto O aqui, que é o centro da espira, se tu olhar ela de frente, tu vai ver que a espira vai tender a fazer um giro de forma anti-horária. Tudo bem, galera? E o que acontece aqui? Vamos pegando esse princípio, esse entendimento, espero que todos possam ter compreendido, né? Nós vamos aqui pegar essa outra figura para a gente entender melhor o que vai acontecer aqui, tá? Olha só. O que acontece aí, gente? A espira, você tá vendo a espira agora de frente, tá? Nessa figura aí. Você tá vendo a espira de frente agora, tá? O que acontece? Ela vai girar, vai girar, vai girar, até o momento que, quando ela chegar totalmente na vertical, né? As forças se anulam, né? Porque aí já vai estar o quê? A corrente, ela já vai estar... ainda vai estar passando, logicamente, só que as forças elas vão ficar mais ou menos assim, olha. Vai ficar mais ou menos assim. Tá aqui a espira, só botar a espira aqui, ó. Tu tá vendo a espira aqui bem em pé, né? Aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vai ficar melhor. Deixa eu fazer em cima da figura. Vou botar até de vermelho aqui para vocês, né, verem aqui, ó. A espira tá nessa posição, né? Aí o que acontece? Ela vai parar, ela vai continuar até o ponto de ficar bem em pé, bem retinha, entendeu? Aí o que vai acontecer, gente? Essas forças F4, vou cortar bem aqui, olha, para vocês me verem aqui. Essa força F4, ela vai ficar para cima e essa força F2 vai ficar para baixo. Entendeu? Tá aqui, ó, vai ficar para baixo. Só cortando aí para vocês verem melhor. Quando isso acontecer, o que vai rolar, gente? Essas duas forças vão se anular, entendeu? Essas duas forças vão se anular e o que vai acontecer, galera? Por inércia, tá? Ou seja, nós explicamos uma vez o que é inércia aí na sala. Como as forças F4 e F2 se anulam, essas duas forças aqui, olha, vão se anular, o que vai acontecer? Essa espira que está sendo vista aqui de frente, ela vai continuar a girar, olha, ela vai continuar a girar. Quando ela continua a girar, o que vai acontecer, galera? Tá aqui, olha, continua a girar levemente, tá aqui, olha. Por inércia, ela continua a girar. Lembrando que a gente está observando um movimento anti-horário, tá? Ela começa a girar. E o que vai acontecer, galera? O lado da espira que estava na esquerda vai passar para a direita. E o lado que estava na direita vai passar para a esquerda. O que isso significa dizer? Que a corrente ela vai mudar de sentido em relação ao campo magnético. Então, o que vai acontecer? Essas forças vão mudar também de sentido. Lembre-se, se a corrente muda de sentido, tá? A força também vai mudar de sentido. Então, ó como é que vai ficar aqui. Vai ficar uma força aqui para baixo, né? Só para a gente ter uma ideia aqui. E vai ficar uma força aqui, olha, para cima, né? E elas vão tender a fazer com que a espira continue girando, né? Tá aqui, vou melhorar aqui. Pronto, tá aqui. Aí o que acontece? Essas duas forças vai manter a espira girando num só lugar. Num só sentido. Então o que acontece, galera? A espira vai ficar girando, girando, girando por causa da alternância dessas forças, porque como ela gira, a corrente também alterna, né? A corrente também vai alternar. Então ela vai girar, girar. E esse, galera, na verdade, esse giro da espira é o que vai nos dar o princípio do motor elétrico, entendeu? É o princípio, por exemplo, que se usa... tem uma figura aqui mostrando, né, as forças se mudando, né? Esse princípio é o que faz o princípio que dá lógica para o princípio
do motor elétrico, entendeu? Vocês vão ver um vídeo agora aí, novamente, tá? Que vai explicar tudo essa questão da mudança da corrente, tá bom, gente? Então vocês vão ver o vídeo e aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Este conhecimento possibilitou o desenvolvimento do motor elétrico. Fazendo do condutor uma espira, obtém-se um sistema capaz de girar. Aplicando a regra da mão direita nos dois lados da espira, verifica-se que a força magnética resultante em cada um dos lados é oposta à outra. Na extremidade paralela às linhas de campo magnético, a força é nula. As forças magnéticas resultantes fazem a espira girar apenas 90 graus. E desligando a corrente elétrica, cessa a força magnética sobre o fio. Para que a espira possa girar completamente, é necessário o uso do comutador, que é um disco de material condutor dividido por um material isolante. Para fazer o contato elétrico entre a fonte de alimentação e o comutador, é necessário o uso de escovas de grafite, que deslizam pelo comutador. À medida que o comutador gira, é feita a inversão da corrente elétrica na espira. Logo, muda o sentido da força aplicada em cada espira. E por inércia, a espira mantém o sentido de giro. Bom, galera, é isso, tá? A nossa aula de hoje, tá bom? Não é um assunto muito extenso, é um assunto bem pequeno. Seria extenso se a gente fosse ver, né, essas partes matemáticas aí que vocês estão vendo, que a gente não vai ver, tá bom? Então, gente, eu peço desculpas aí pela última quinta-feira que eu não pude estar presente, tá, galera? Foi um motivo de força maior. Mas aqui eu tô cumprindo aqui a minha aula com vocês, tá? Na quinta a gente ia também soltar mais cedo, né? Porque o assunto que faltava ministrar não era muito grande, tá? Então, galera, eu vou estar disponibilizando para vocês a nota de vocês o mais rápido possível. Ainda não terminei de corrigir, tá bom? E qualquer coisa vocês entrem em contato aí com a Elisângela, que ela vai estar com a nota de vocês. Até o fim dessa semana, gente, eu vou estar tentando entregar... Tentando não, eu vou conseguir entregar essas notas aí para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Foi um prazer estar com você. E aqui neste momento eu encerro a disciplina oficialmente com vocês, tá bom?
Um grande abraço no coração de vocês, um grande beijo, fiquem com Deus e espero que vocês continuem o curso, não desistam, tá? Não existe vitória sem que você batalhe dentro de uma guerra. Às vezes a batalha é até encontrar espaço para a família, encontrar tempo para você mesmo, que, né, como a gente trabalha e aí estuda, o tempo se consome. Então praticamente a gente fica vivendo uma vida sem descanso, né? Mas, cara, a vida é assim, a gente consegue vitória batalhando, né? A gente precisa lutar. Então, que vocês continuem, que vocês possam serem vitoriosos nessa nova jornada de vocês. Beleza, gente? Então, provavelmente a gente vai se ver aí nas próximas disciplinas. Beleza, galera? Um beijo do professor Aragão, um abraço, fiquem com Deus.